cântico de romagem. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor bendito, ajuda-nos, ó Deus, nesta hora, assim como os teus servos do passado, ao recitarem, ó Deus, estes versículos, eles demonstravam sua profunda confiança e dependência no Senhor, sua esperança depositada em Ti, que ao lermos e refletirmos sobre este salmo, nós aprendamos a fazer o mesmo, todos os dias da nossa vida. Que a Tua santa e poderosa palavra nos faça entender isso, ó Deus, e o Teu Espírito poderoso em nós nos faça praticar isso em todo o tempo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Salmo 130 faz parte de um conjunto de 6 salmos especiais dentro do livro de Salmos, e são salmos que enfatizam o que Deus faz pelas pessoas que desesperadas procuram socorro nele, pelos mais diversos motivos, né? Neste caso aqui, especialmente, nós vamos ver as obras do Senhor por aqueles que se encontram aflitos, por aqueles que se encontram debaixo de um sofrimento exaustivo, seja por conta dos seus pecados, seja por conta dos seus problemas, seja por conta da culpa, seja por conta das trevas, seja por conta da escravidão, ou por outros motivos que nós vamos encontrar nos outros 6 salmos, nos outros 5 salmos, mas especialmente aqui nós vamos ver pessoas que estão demasiadamente sobrecarregadas, cansadas, atribuladas, atormentadas e precisam de alívio, e elas então são convidadas a depositar a sua esperança no Senhor. Elas têm que depender de Deus. Uma das grandes e uma das maiores dificuldades da nossa vida estão relacionadas com 2 palavras. E são palavras que nós temos uma dificuldade imensa de nos relacionar com elas e com o significado delas. As 2. Primeira, esperar. Nenhum de nós, não há um único ser humano sobre essa terra que goste de esperar. Não significa que não saiba esperar, mas nós não gostamos de esperar. Ninguém gosta de esperar. Às vezes a gente não entende muito bem por que algumas pessoas vão para a fila do correio ou para a porta do banco 6, 7 horas da manhã, né? Mas isso aí tem a ver com outros aspectos da vida. Sempre me intriga por que as pessoas começam a fila tão cedo. Se o negócio só abre às 9, não seria mais inteligente chegar lá 10 para as 9, todo mundo, e pronto, começa a fila. Mas alguém vai lá e chega às 5 da manhã, a fila começa, né? E alguém passa na rua vai comprar pão, vê a fila e avisa para os parentes em casa: a fila do correio já começou. Aí o povo começa a descer e monta-se, a fila fica 3 horas na fila. Era muito mais fácil chegar todo mundo 10 para as 9 e pronto, começa a tal da fila lá, ninguém precisa passar tanto tempo. Mas, enfim, até parece que a gente gosta de esperar, mas se você ouvir a conversa dessa fila, todo mundo vai estar reclamando de esperar. Nós não gostamos de esperar coisa alguma, nem na fila e nem nas circunstâncias da vida. Quando alguém chega para você e fala assim: você vai ter que esperar um pouco. Espera que eu vou pensar. Isso corta o coração da gente. Nós não gostamos de esperar. Uma outra palavra com a qual nós temos uma grande dificuldade de nos relacionar, até porque ela significa que você vai ter que se colocar no seu devido lugar, é a palavra dependência. Nós temos uma dificuldade muito grande com isso. Aliás, desde pequenininhos nós crescemos com um ímpeto de liberdade. Nós queremos independência, nós não queremos depender de ninguém, até porque já soltei a pista para vocês, nós associamos dependência com escravidão. Então, quando nós pensamos em nos livrar da dependência
de outras pessoas, nós estamos na realidade pensando em nos tornar independentes e, portanto, livres, né? Então, nós temos dificuldade com isso. E na nossa cabeça, quando a gente ouve essa palavra dependência, ela não soa como uma coisa boa. Ela soa como uma coisa ruim. E é uma grande incoerência nossa, por quê? Porque se você conversar com quem tem filho, especialmente quando os filhos estão saindo da infância e passando para a adolescência, a gente fala assim: eu queria que esses meninos não crescessem, eu queria que eles ficassem assim. Veja só, se você não gosta de ser dependente, por que você quer que os seus filhos permaneçam infantes, para que eles continuem debaixo da sua tutela, do seu cuidado, que eles continuem dependentes? Será que não é porque, na realidade, não é ruim depender? Muito pelo contrário. Essa é, sem dúvida nenhuma, a situação mais confortável para o indivíduo, é quando ele depende, quando ele entrega todos os seus direitos, ele entrega todas as suas vontades, ele entrega todas as suas necessidades nas mãos de alguém que ele confia e que ele sabe que vai cuidar dele. A Bíblia inteira é um convite a esperar e a Bíblia inteira é um convite a depender. As duas coisas que nós menos gostamos na vida estão presentes na palavra de Deus do começo ao fim. Deus nos chama a esperar. Quando o primeiro casal cometeu um pecado, e Deus os disciplinou, mas Deus também fez promessas, Deus os colocou numa escala de esperar e de depender, porque o Senhor falou para a mulher e para o homem, Adão e Eva, disse para eles que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E o Senhor também preparou roupa para eles, ou seja, colocou-os na espera por um Redentor, na dependência de um Redentor e na dependência do próprio Deus, que teve que providenciar para ele algo que pudesse cobrir as suas vergonhas. E você, se você for lá para Apocalipse, estou pulando de Gênesis para Apocalipse, quando você chega em Apocalipse, o que você encontra em Apocalipse? Você encontra João nos colocando em compasso de espera pela segunda vinda do Messias, do nosso Redentor. Coloca a igreja em dependência a Cristo, que nós precisamos depender dele para atravessar esses tempos difíceis. E se você parar em qualquer livro da Bíblia, é exatamente isso que você vai encontrar. A Bíblia não é um convite à independência, a vida não é um convite ao imediatismo, exatamente o contrário disso é o que se propõe. E este salmo aqui, ele justifica para nós por que nós devemos esperar e por que nós devemos depender de Deus. Por que nós devemos depositar em Deus a nossa esperança, a nossa confiança. O salmista aqui, nesta oração que ele faz, clamando ao Senhor, ele demonstra claramente as dependências, as necessidades e o que ele espera em Deus. Então nós podemos transformar isso tudo numa pergunta em pelo menos 4 respostas. Por que devemos esperar e depender de Deus? Então vamos lá. Os primeiros 2 versículos nos mostram o seguinte: eu devo esperar e depender de Deus porque Ele é quem nos tirou da morte e nos trouxe para a vida. Veja os primeiros 2 versículos. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. A imagem que o salmista está criando é a seguinte: é a imagem de uma pessoa que está se afogando. É uma pessoa que está num lugar que não dá pé, como a gente costuma dizer. É como alguém que foi tentar tomar um banho, se refrescar num açude, não sabe muito bem como nadar, e de repente procura um lugar onde ancorar os pés e não alcança. E começa a submergir. E então essa pessoa das profundezas clama por socorro. É a ideia exatamente da condição do homem sem Deus. O homem mergulhado na sua existência, sem Deus, em pecado, é como um ser que está se afogando, não tem como ele sobreviver às profundezas daquele lugar onde ele se colocou, e portanto ele está diante da morte e não há como escapar disso. E é esse sentimento, esse clamor, essa palavra clamar na Bíblia, ela é muito mais forte do que a gente imagina. Ela tem a ver justamente com um grito de desespero. Clamar tem a ver com um grito de alguém que está absolutamente desesperado, que não tem socorro, não tem condição de se livrar de um problema. Então essa pessoa
grita por socorro, ela clama por socorro. E estes dois versículos, eles trazem essa imagem à nossa mente, exatamente para a gente entender que para o homem sem Deus, não apenas a morte física é certa, mas também e principalmente a morte espiritual, a morte eterna. Não há como você se livrar disso, não há como você sair fora desse sistema, a não ser que Deus intervenha na sua vida. Quando nós vamos no Novo Testamento e nós vamos procurar algo sobre esse assunto, por exemplo, na carta aos Hebreus, lá no capítulo 10, dos versículos 19 a 25, a carta aos Hebreus diz o seguinte para nós: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos em amor e as boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos a admoestação, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A carta aos Hebreus diz: não há nenhuma possibilidade de você sobreviver a esse mundo se você não estiver em Cristo, se você não tiver este sumo sacerdote, ou seja, alguém que te representa diante de Deus, se você não tiver a sua vida purificada por Ele, lavada pelo sacrifício dele na cruz, se você não estiver enxertado dentro da aliança, na família dele, congregando com os irmãos, não há nenhuma possibilidade que um homem se salve, a não ser que seja pela obra completa de Deus. Então, quando o salmista diz: das profundezas clamo a ti, Senhor, ele está dizendo: Senhor, eu espero no Senhor, porque o único que me ouviu quando eu estava na morte foi o Senhor. O único que fez alguma coisa por mim quando eu estava morto foi o Senhor. E o único que pode me socorrer é aquele que me tirou da morte e me trouxe a vida, que é o Senhor. E é interessante que, por mais elementar que isso pareça, no nosso dia a dia, semana após semana, muitas vezes nós nos sentimos nos afogando numa situação, numa tribulação, numa dificuldade, e a gente pede socorro para quem? A gente deveria pedir sempre para o Senhor. Mas às vezes a gente pensa em bater em 10 portas antes de dobrar o joelho e fazer como o salmista: clamo a ti, Senhor, das profundezas. Com quem eu tenho que falar? Em quem eu devo esperar? Em quem ou de quem eu devo depender? É do Senhor. Porque a obra completa da nossa redenção, de nos tirar da morte para a vida, é obra do Senhor. Foi Ele que fez isso. 1 Pedro capítulo 3, versículo 12 diz: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam os males, ou a iniquidade. Os olhos do Senhor estão atentos a você. Isso é uma coisa extremamente curiosa, porque você pensar que no mundo existem 7 bilhões de pessoas, mas o Senhor, que é um Deus transcendente, que é um Deus imanente, que é um Deus onipresente, tem os olhos particularmente voltados para cada um de nós. Ele não apenas sabe o que você está passando, mas Ele se interessa pelo que você está passando. Ele não apenas se interessa, mas Ele se manifesta na nossa vida, e Ele intervém nas nossas circunstâncias. O que nos falta realmente é essa dependência de Deus. Isso tem a ver com a maneira como nós vivemos o cristianismo. Às vezes nós vivemos um cristianismo muito frio. Muito frio. O pessoal fala a respeito de fervor, e fervor não é coisa de pentecostal. Fervor é algo de um coração que realmente teme a Deus. Que a cada passo que segue caminhando, tem até uma música, um cântico antigo, não sei se vocês conhecem: a cada passo sigo caminhando em direção a ficar mais perto de Deus. E a gente deveria usar realmente as circunstâncias, mesmo as circunstâncias boas ou as circunstâncias de calamidade, para a gente usar isso como um degrau para chegar mais perto de Deus. Se eu perdi as esperanças em mim mesmo e na vida nesse mundo, isso é uma bênção, porque isso me coloca mais perto de Deus. E é sobre isso que essa canção antiga falava, sobre você usar cada uma das tribulações da vida para chegar mais perto de Deus. E nesse sentido, ai daquele que vive uma vida tão tranquila que não passa por tribulação, porque esse sim corre um grande risco de se esquecer
do Senhor. Mas a palavra de Deus diz: os olhos do Senhor estão atentos à vida dos seus filhos. O texto do profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 31, diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Porque é isso que o Senhor faz. O Senhor tira a força do meio da fraqueza. O Senhor levanta quem está à morte, põe de pé e fortalece a vida. E é por isso que nós esperamos no Senhor, é por isso que nós dependemos de Deus, porque Ele é o único capaz de tirar de alguém que está morto uma condição de voar como águia, que é a expressão e ilustração usada pelo profeta Isaías. E por fim, lá em Colossenses, o apóstolo Paulo diz no capítulo 3, versículo 1, portanto, se fosses ressuscitado juntamente com Cristo, ou seja, se saiu da morte para a vida, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Por isso, como nós vimos na semana passada, por isso tantos salmos na Bíblia e textos até do Novo Testamento que diz: eleva os olhos para o Senhor, levo os meus olhos a Deus, elevo as minhas orações. Por quê? Porque a ideia de que a minha vida não está voltada para o sepulcro, não está voltada para a morte, mas a minha vida foi resgatada da morte e colocada em direção à vida. Eu busco os lugares altos, eu vou como águia, eu vou para o céu, eu vou para o Senhor, porque Cristo fez isso por mim, porque Deus fez isso por mim. Por que eu espero no Senhor? Porque a minha vida, diferente de uma vida de um homem ímpio sem Deus, não é uma caminhada para a morte, como alguém que está no corredor da morte, vivendo um dia de cada vez, para não apressar as coisas, porque a morte está ali, logo na frente. A vida de alguém que teme a Deus é a vida de alguém que foi tirado da morte para a vida. Então eu não ando na perspectiva da morte, eu ando na perspectiva da vida eterna. É o que Paulo falou: para mim morrer não é morte, para mim morrer é lucro, porque eu estou indo em direção à vida, eu não estou indo em direção à morte. Por que nós temos que esperar em Deus? Por que nós devemos depender em Deus? Porque Deus é o único que é capaz de tirar a minha vida do contexto de morte e me levar para a certeza da vida. Mas além disso, quando você observa os versículos 3 e 4, vejam lá, 3 e 4. Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Uma nova figura é apresentada. E agora a figura é alguém que senta num tribunal, no banco dos réus, e o juiz começa a notar na vida dessa pessoa os erros que ela comete. Imagine bem, nós todos queremos distância de fórum, não sei contra vocês, mas eu quero ficar o mais longe possível de lá. Com exceção dos advogados aqui que trabalham nisso, mas fórum não é um lugar onde a gente quer estar. Muito menos estar debaixo do olhar investigativo de um juiz. Eu não tenho nenhum amigo que é juiz. Mas se eu tivesse, eu ia ter uma dificuldade grande de me relacionar com ele, porque eu ia achar que toda vez que ele estivesse olhando para mim, ele ia estar me investigando para saber se tem alguma coisa para ele julgar. E a gente até condena entre nós mesmos, quando alguém começa a falar muito alguma coisa de alguém, fala: ó, cuidado, não julgue para não ser julgado. Não é assim? Porque é um negócio incômodo quando você está sentado no banco dos réus. E o salmista agora ele migra daquele fosso profundo onde ele estava se afundando, ele migra para o banco dos réus. E a ideia aí, se perceberes ou se notares, é a ideia de um juiz olhando e começar a investigar os detalhes do seu cotidiano. Eu pergunto a vocês, quem de nós sobreviveria se um juiz ou se um olhar investigativo começasse a colocar na balança cada uma das nossas palavras diárias, cada uma das nossas atitudes diárias, cada uma das nossas ações, daquilo que faz parte da nossa vida? Quem resistiria a isso? E é isso que o salmista está dizendo. Por que eu devo esperar no Senhor? Porque Ele é o único que nos tirou da culpa e nos deu o perdão. Nos tirou de um contexto de um olhar investigativo de um tribunal e nos levou para um contexto de perdão, de misericórdia e de alívio. Por que o salmista espera em Deus? Porque dele procede perdão para os seus. Em quantos lugares no mundo você consegue isso? Aonde no mundo você encontra isso?
Dizem que o pior, o reverendo Hernandes ele gosta de falar isso, que o pior tribunal onde você pode cair, o pior de todos, é o tribunal do seu próprio coração. Porque a gente é implacável com a gente mesmo. O segundo pior tribunal onde você pode cair é o tribunal da sua família, que é também implacável. O terceiro é o tribunal dos homens. E o tribunal onde você tem alguma esperança é o tribunal de Deus. Por isso que Davi, quando foi, eu mandei um texto para vocês no sábado de manhã, Davi, quando passou por um deslize terrível na sua vida, ele preferiu cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens, porque em Deus ele sabe que há misericórdia, que há redenção, que há perdão. E nesse texto aqui, o salmista está dizendo, por que eu espero no Senhor? Eu espero no Senhor porque Ele é o único que me tira de uma condição de culpa e me traz para uma condição de perdão. E isso é maravilhoso. Se você lembrar, vamos recordar textos na Bíblia que nos ajudam com isso. Se você lembrar do Salmo, por exemplo, o Salmo 32, versículos 1 e 2 diz, bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo coração o espírito não há dolo. Ou seja, não há sentimento de culpa. Porque se existe uma coisa que destrói a personalidade de uma pessoa, a vida, as emoções de uma pessoa, é o sentimento de culpa. E só existe um que pode resolver esses sentimentos no nosso coração. E esse é o Senhor. Por que nós devemos esperar no Senhor? Porque Ele é o único que nos concede perdão. E tira-nos da condição de culpa e nos leva para uma condição de perdão. O salmista, ao mostrar isso daí, ele quer enfatizar que a única maneira de nos livrarmos do registro de pecado que existe contra nós, desde o dia do nosso nascimento, já trazendo na primeira página o registro do pecado dos nossos pais, Adão e Eva, do qual nós todos somos culpados, porque somos descendentes deles, já nascemos debaixo desse castigo, e ao iniciarmos a nossa vida, nós vamos acumulando essas páginas de erros e mais erros, e essas páginas vão sendo preenchidas com faltas e mais faltas, com transgressões e mais transgressões, de forma que é impossível se livrar da culpa, é impossível se livrar do castigo, é impossível se livrar da sentença, a não ser que alguém nos substitua, alguém faça isso por nós, alguém nos livre dessa culpa, assumindo o nosso lugar, e nos conceda o perdão. E essa cruz nos lembra exatamente disso, que o único que subiu numa cruz e ofereceu um sacrifício para pagamento dos meus pecados foi o Senhor. Por que quando este Senhor diz que eu devo esperar, eu devo desconfiar então? Se Ele foi o único que foi capaz de me perdoar, eu não tenho motivos para desconfiar dEle. Se Ele foi o único que foi capaz de me substituir, eu não tenho motivos para ser independente dEle. Muito pelo contrário, a minha vida deve ser um movimento constante de dependência dEle. Porque Ele me substituiu. Eu devo a Ele não apenas a minha vida, a minha existência material, física nesse mundo, mas eu devo a Ele a minha bem-aventurança, a minha alegria, o meu gozo, a plenitude de alegria que eu terei por toda a eternidade. Isso tudo é dEle. Graciosamente Ele nos dá. Então, quando esse Senhor diz que nós devemos esperar e que nós devemos depender dEle, faz todo sentido, porque Ele nos tirou da morte e trouxe para a vida, porque Ele nos tirou da culpa e trouxe para o perdão. E então eu preciso entender isso, que se o Senhor quiser que eu espere 10 anos, eu devo esperar feliz. Se o Senhor quer que eu não tenha nenhuma segurança nessa vida, mas que eu dependa absolutamente dEle para tudo, eu devo ficar feliz, porque isso é uma bênção, depender de alguém que é absolutamente suficiente, que é todo poderoso, que é onipotente e que me ama. Isso deve mover a nossa vida a um estado de esperança e de confiança em Deus. Infelizmente existe uma coisa destrutiva nessa terra, e a coisa mais destrutiva dessa terra é um cristão sem esperança. Porque quando o mundo olhar para aqueles que devem testemunhar de Cristo e encontrar pessoas desanimadas e sem esperança, então o mundo está completamente perdido. Porque se aqueles que foram tirados da morte e trazidos à vida, se aqueles que tiveram seus pecados perdoados e foram libertados da culpa,
para viver debaixo do perdão, se eles estão tristes, desanimados e sem entusiasmo, então infelizmente esse mundo não tem a menor chance de resistir aos dias que são terríveis no nosso tempo. Cristãos devem esperar e depender de Deus com toda alegria e com todo entusiasmo, porque o que o Senhor tem feito por nós é absolutamente maravilhoso. E o Senhor não nos deixa um único motivo ou sombra de motivo para duvidar dele ou para ter medo dele. Não dentro dessa condição de receptores da graça e de participantes desta aliança. Vejamos aqui, Malaquias capítulo 3, versículo 2. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Em quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. A ideia é, se você não for, por Cristo, perdoado dos seus pecados, você não tem chance. Agora, se você foi por Cristo perdoado dos seus pecados, então você é o único que por meio de Cristo Jesus vai poder subsistir ou vai poder sobreviver ao dia da ira do Senhor. Por isso que o povo de Deus precisa ser extremamente disciplinado e extremamente rápido e ágil na propagação do Evangelho. Porque, pense bem, nós temos amigos e temos parentes próximos de nós, que no dia da vinda de Cristo, se eles não estiverem escondidos atrás da cruz de Cristo, eles vão para o inferno. E infelizmente nós estamos vivendo como cristãos no nosso tempo, como se a gente estivesse numa colônia de férias. A gente entra semana e sai semana sem falar do Evangelho para os nossos parentes, para as pessoas mais próximas de nós. Será que a gente ainda não entendeu que sem Cristo elas estão indo para o inferno? Elas vão morrer. Filhos, pais, tios, avós, sem Cristo, eles vão queimar eternamente nas chamas do inferno. Cristãos sossegadamente cruzam a vida nesse mundo, tirados da morte para a vida, tirados da culpa para o perdão, mas egoisticamente guardando isso só para eles. Malaquias nos faz lembrar, se uma pessoa não estiver em Deus, como é que ela vai suportar quando Cristo vier? Por que nós esperamos em Deus? Porque nós cremos no perdão. E por que nós falamos de Jesus para as outras pessoas? Porque nós também cremos na condenação eterna. E se nós não falarmos, as pedras vão clamar. Isaías 38, 17. Eis que foi para mim paz que tive eu, grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Você está sendo torturado por culpa? Isso acontece com a gente. A gente tem a mania de achar que os pecadinhos aí durante o dia, aí, Deus perdoa. Mas pastor, eu tenho um negócio lá atrás, 20 anos atrás, aconteceu uma coisa terrível, eu não consigo me livrar disso. Mas olha o que o Senhor fala para Isaías. Isaías, os teus pecados eu lancei para trás de mim, eu não vejo mais. Passei por cima deles. E é o mesmo que o Senhor tem para dizer para nós nessa manhã. Os teus pecados eu lancei para trás. Os teus pecados foram pagos pelo meu filho. Eles foram lançados no mais profundo abismo, para que ninguém nunca mais volte a fazer menção deles. Veja, se o próprio Satanás não vai poder fazer isso, se Deus não faz isso, por que você vai deixar a sua consciência continuar fazendo isso com você? Espera no Senhor e dependa do Senhor, porque Ele te tira da culpa e te leva para o perdão. Isaías 44, 22. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Volta para mim. Desfruta dos meus laços de amor, porque eu paguei a sua dívida. É isso que o Senhor fala. E é isso que nós devemos anunciar para aqueles que não têm Deus. E é por isso que nós devemos esperar e depender de Deus. Para encerrar essa parte,
Salmo 103, de 11 a 14, diz: pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Por que a gente deve ter um relacionamento diferente com essas palavras esperar e depender? Porque essa é a única maneira que eu posso me relacionar com o Senhor. Esperando nele e dependendo dele. Porque Ele, vocês já ouviram isso, eu quero que vocês guardem bem. Ele é quem me tira da morte e me traz para a vida. Me tira da culpa e me traz para o perdão. Mas além disso, Ele também é quem me tira da escuridão e me traz para a luz. Me tira das trevas e me traz para a luz. Veja aí especialmente os versículos 5 e 6. Olha lá. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Está aí uma nova imagem, a terceira imagem que ele usa, que é uma imagem muito interessante. É a imagem daquele soldado que fica lá na guarita, guardando a cidade durante a noite. E ô tarefazinha difícil. Hoje a gente mora numa cidade toda iluminada. A gente tem luz para todo lado. Mas imagine como era a realidade naquela época. Pouca iluminação. Um lugar perigoso para se viver. Como é até hoje. Imagine como a Palestina é hoje. Lá sempre foi daquele jeito. Sempre existiu risco de invasões. Sempre existiu o risco de violência. Imagine ser um guarda nos muros de Jerusalém naquela época. Ou agora. Ficar lá na faixa de Gaza. Como os soldados ficam lá, guardando aquele pedacinho de terra. Pois imagine durante a noite, o terror que um guarda sente durante a noite, no meio daquela escuridão, no meio daquelas trevas, em total insegurança, que esses guardas mais almejam, eles mais almejam é que o dia amanheça, para que venha a luz. E esse retrato é o retrato que o salmista usa para exemplificar o que Deus fez conosco. Porque a nossa vida nesse mundo sem Deus, a nossa vida nesse mundo, enquanto nós estamos caminhando aqui mesmo com Deus, é a vida de soldados no meio das trevas. E essa imagem das trevas, essa ideia de trevas é usada em toda a Bíblia para descrever o que é a vida nesse mundo, é uma vida em trevas. E a única maneira de cruzar de forma segura esta vida é se a luz de Cristo resplandecer através das nossas vidas. Nós aprendemos isso desde o Antigo Testamento, quando nós aprendemos que a própria palavra do Senhor, que é aquilo que está em Cristo e a revelação de Cristo, a palavra do Senhor, Salmo 119, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. O Senhor Jesus é descrito como a luz que brilhou nas trevas, trouxe luz aos homens. E então o que o salmista está dizendo é o seguinte: você deve esperar no Senhor, porque o Senhor é o único que te tira das trevas e te traz para a luz. O Senhor é como aquele sol no romper da manhã. Ele traz alegria, Ele restaura a sua visão, Ele te torna absolutamente capaz de pisar com segurança em algum terreno, porque Ele te desloca da situação de trevas e te coloca numa situação de luz. E assim como aqueles guardas aguardavam pelo romper da manhã, nós também, nós podemos, com muita alegria, dizer que a nossa manhã, o sol da manhã, raiou nas nossas vidas quando Cristo se manifestou de forma salvífica a cada um de nós. Quando Cristo se manifestou na história dos homens, raiou a luz sobre as trevas deste mundo. E então eu devo esperar no Senhor, porque Ele é o sol que traz luz sobre as nossas trevas. Você pode lembrar do Salmo 112, quando o salmista ora e fala: Senhor, põe luz nas nossas trevas. É quando ele está passando por uma situação de muita tribulação e ele não enxerga a saída. Ele faz o quê? Ele ora ao Senhor, porque ele sabe que o único que pode colocar luz nas trevas é o Senhor. Mas não apenas as trevas do pecado. Quantas circunstâncias você, eu, nós passamos na vida onde nós não conseguimos enxergar uma saída. Parece que fica tudo escuro. A gente não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. O que a gente precisa fazer nessa situação? A gente precisa esperar. E a gente precisa depender de Deus, porque Ele é o único que põe luz nas nossas trevas. Às vezes as trevas é um problema econômico. Às vezes as trevas é um problema de relacionamento.
Às vezes as trevas é um problema, é uma enfermidade. Às vezes as trevas são problemas familiares. E quase que sempre as trevas são um problema espiritual. Como é que a gente resolve isso? Não, você não resolve, eu não resolvo. O único que resolve isso é o Senhor. Ele é quem põe luz nas nossas trevas. Vejamos algo a respeito disso ainda na palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, de 9 a 10 diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ainda, Lamentações, capítulo 3, versículos 22 a 26. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Esperar, esperar, esperar e depender. É isso que um guarda faz durante a noite, aguardando pelo sol da manhã. É isso que cristãos e pessoas que temem a Deus fazem ao longo da vida, aguardando pelo sol da justiça. Nós vivemos num mundo de injustiças. E por mais que às vezes a gente se anime com algum relampejo de justiça, que obviamente só pode acontecer por uma interferência de Deus, como a gente está aparentemente vendo aqui no nosso país, eu espero que seja mesmo. Mas ainda assim, esse lampejo de justiça não é nada comparado com o sol da justiça, que um dia vai se manifestar sobre as nuvens com poder e grande glória. E é isso que nós aguardamos, é isso que nós esperamos. O nosso coração está confiante nisso. E é isso que Jeremias nos ensina nesse texto. Nós esperamos no Senhor, nós confiamos no Senhor, nós dependemos do Senhor, porque é Ele quem nos tira das trevas e nos traz para a luz. Nós devemos entender isso, confiar nisso e viver por isso, irmãos, todos os dias da nossa vida e da nossa existência. Esperar. Temos que aprender então, com esses textos, a nos relacionar de uma forma diferente com essas duas palavras, com a palavra esperar e com a palavra depender. Para encerrar, se você observar aí os dois últimos versículos, versículos 7 e 8, você encontra a própria palavra de espera. Espera Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. A imagem final que é usada é a imagem da escravidão e da libertação. Por que eu devo esperar no Senhor? Porque o Senhor é aquele que me tira da escravidão, me redime e me leva para a liberdade. Vamos voltar lá no início. Já que a gente sonha tanto com liberdade, qual é a única possibilidade de liberdade que um homem pode ter? É exatamente Cristo Jesus. Ele veio para nos libertar do domínio do pecado, para nos libertar da morte. Ele veio para nos conceder a verdadeira liberdade. O texto é tão citado por aí, mas uma pena que não se completa. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu quero que vocês respondam num coro bem bonito. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Quem conhece Jesus experimenta a verdadeira liberdade. Ele quem liberta. É sempre Ele e sempre foi Ele. E então o salmista diz: você deve esperar no Senhor, porque Ele te tira da morte e te traz para a vida. Porque Ele te tira da culpa e te traz para o perdão. Porque Ele te tira das trevas e te leva para a luz. Porque Ele te tira da escravidão e te leva para a liberdade. Dois textos eu quero ler para vocês que falam por si só. Gálatas, capítulo 3, do versículo 26 até o capítulo 4, versículo 7. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus.
Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Quem nos tira da escravidão e nos põe em liberdade? Jesus Cristo. Ele fez isso por nós. Não somos mais escravos da casa do Pai, mas somos filhos na casa do Pai. E essa liberdade não é liberdade para fazer o que você quer. É a liberdade de viver como um filho e não como um escravo. Não é independência. É a liberdade de quem é dono de tudo que é do Pai. Mas é a liberdade para ser vivida em dependência e espera constante na figura do Pai. É assim que os filhos vivem, não é assim na sua casa? Seus filhos não esperam e não dependem de você. Às vezes os filhos da gente pedem alguma coisa e você fala assim, espera. Espera que o papai sabe a hora certa de te dar isso. Não é assim que a gente faz? Então não acha ruim de esperar nem de depender de Deus. Porque Deus sabe o que está fazendo. Como você também sabe quando você está cuidando do seu filho. E o outro texto, para nós encerrarmos, é bem conhecido, Romanos 8, 18 a 30. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos a primícia do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos seus santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos quais predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. E esta é a obra completa de Deus. Então deixa eu dizer algo para você encerrando. Aprenda a esperar e aprenda a depender de um Deus amoroso e gracioso, que te tirou da morte e te deu vida, que te tirou da culpa. E se você tem culpa ainda, então eu convido você a depositar todas essas culpas diante do trono do Senhor, o trono gracioso de Deus, porque Deus não te culpa mais. Quem te culpa é a sua consciência. Deus não te acusa mais. Quem te acusa é a tua consciência, porque Cristo derramou o sangue dele para perdoar todos os teus pecados. Aprenda a esperar e depender desse Deus que te tira das trevas e te põe na luz. Fez isso de uma vez por todas por você quando enviou o Filho dele. E faz isso por cada um de nós diariamente, quando nós, no meio das nossas trevas, clamamos e pedimos que ele nos ajude. Aprenda a esperar e a depender do Deus que te fez livre de uma vez por todas. As pessoas nesse mundo, elas acham que elas são livres e os crentes é que são
prisioneiros de uma religião. Mas é exatamente o contrário. As pessoas sem fé em Cristo, neste mundo, estão aprisionadas ao pecado. Elas não sabem fazer outra coisa senão a vontade do seu próprio coração. E o seu coração é escravizado por uma natureza pecaminosa. Mas em você, em cada um de nós, habita o Espírito Santo de Deus, como acabamos de ler, colocado pelo próprio Deus, que dentro de nós nos ensina a chamar Deus de paizinho. E nos lembra que não somos escravos, mas somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, esperamos as manifestações da graça do nosso Deus. E a conclusão dessa história que está completamente nas mãos dele. Por isso Paulo fala, ele te conhecia antes de você nascer, ele te escolheu, ele pagou o preço por você, ele te chamou, por isso que você está na igreja, e ele te glorificou. Ou seja, ele já preparou você para a glória eterna. É só uma questão de tempo até você subir às alturas e ter um corpo transformado e ter uma vida absolutamente nova. É apenas uma questão de tempo. Enquanto a gente anda aqui, cabelo cai, fica branco, a pele enruga, a gente passa por muitas dores e muitas lutas, mas o Senhor já tem preparado um corpo novo. O Senhor já tem preparado um coração novo. O Senhor já tem preparado uma vida nova para mim e para você. É apenas uma questão de esperar e depender. Então eu quero te convidar, vamos orar e vamos pedir para Deus nos ajudar a lidar melhor com essas palavras, esperar e depender. Porque não é esperar e depender de homens, é esperar e depender de um Deus que já fez tudo por mim e por você. Nós não temos motivo algum para duvidar dele.